513-27. Convidei Velser, foi hoje pela manhã que eu o encontrei, e fiz o convite a ele para ele vir ao nosso programa para falarmos de política mesmo. Não foi para falar do jogo do Fortaleza contra o Atlético, não. Que, aliás, é Fortaleza e Atlético, e a Rádio Progresso com o Metropolitano, a partir de 7 da noite, estarão transmitindo esse jogo que começa às 7h15 da noite de hoje. Então, nós, aqui na entrevista, vamos falar de política mesmo. De futebol já falei, 7h15 tem Fortaleza e Atlético, transmissão da Metropolitana e da Progresso AM 1140. Velser, não sei qual a sua idade, nem vou cometer a indelicadeza de perguntar, mas a cor de seus cabelos denunciam a sua experiência na vida como cidadão e na vida também no âmbito político. E eu começo conversando com o Vormicê acerca do seguinte: Russas e o futuro de Russas. Sem citar nomes, você até tinha dito de manhã, Luiz, eu vou evitar citar nomes. Tudo bem, mas eu queria que você me falasse do passado recente, do presente e do futuro de Russas. Os últimos 20 anos, vamos para 2 décadas somente. Os últimos 20 anos de Russas, o presente e o futuro. Meu caro Velser, boa tarde. Eita, Luiz, você me bota numa situação, né? Mas, de qualquer maneira, eu também gosto muito do rádio e gosto muito do meu povo e gosto sempre de estar levando aquela mensagem que a gente tem para o povo de Russas, que tanto merece ter aquela notícia bem certa, bem concreta. E no início aqui, você falou a minha idade é 67 anos. 67, eu nasci no dia 30 de agosto de 51. Você tem 67? 67, vou fazer 68 agora em agosto. E o Weber tem quantos anos? Tem 69. 69. 69, vai fazer agora em outubro, né? No Aliás, dia a última vez que o Weber esteve aqui no estúdio, o Lando Porfírio concorda comigo, ele era feliz, entusiasmado, e quando falava-se em política, tanto em administração, em política administrativa, como em política mesmo, até perguntei a ele, prefeito, quem pode ser o seu candidato a prefeito? É claro que numa entrevista com o Weber, o Luiz Lopes não ia deixar de perguntar isso. Eu pergunto e o cara responde se quiser, né? A minha função é perguntar, e de quem é perguntado responder ou não. E naquele momento eu sentia de Weber o seguinte: a animação, a autoestima, o entusiasmo dele com a política. Weber, seu irmão, ainda está muito, que é o prefeito de Russas, ainda está muito entusiasmado, motivado para a política. Foi o que eu senti, ficou bem claro, não foi, Lando Porfírio, naquele momento. E você, como também Weber, posso dizer que são 2 meninos para a política. Vocês são 2 meninos, não é verdade? Obrigado aí pelo reconhecimento da idade, mas a gente, quando vai ficando velho, a gente só envelhece. Você sabe disso, que quem não envelhece é porque está ficando pelo meio do caminho. Tá entendendo? Então, envelhecer é uma coisa inevitável. Todos nós, se não ficamos no meio do caminho, vamos envelhecendo. E envelhecer bem é uma escolha. E eu sempre procurei viver bem. E essa escolha, graças a Deus, é viver tranquilo, em paz, com muita harmonia, uma família muito boa, muito unida. Então, essa escolha eu sempre procurei na minha vida para viver bem. E eu peço todo dia a Deus que a gente vai ficando velho, a idade enrugue a minha pele, mas não enrugue a minha alma. A minha alma é de jovem, eu gosto muito dos jovens, da juventude, e por isso que a gente tem essa aparência dessa gratidão sua de achar que eu e o Weber estamos muito novos ainda, né? Foi muito seresteiro, viu? Eu fiz muita serenata, noites acordadas, mas isso faz parte do cotidiano do ser humano, né? Mas graças a Deus estamos aqui contando a história. Perfeitamente. Aí eu lhe perguntei sobre política, já que eu falei em Weber. Russas foi, os últimos 20 anos, governada por 2 Raimundos. Foi, não é, né? Porque o Raimundo Weber ainda é o prefeito da cidade. Chegou a época
final dessa dupla de Raimundo? Na sua opinião, Russas vai tomar um outro rumo? O que é que a sua experiência fala em torno disso? Olha, Luiz, a minha experiência fala, em primeiro lugar, esses 16 anos que vão fazer agora da administração do Weber, eu vejo como uma grande administração. O Weber desenvolveu Russas. Russas hoje é uma cidade de um porte diferente de outras cidades do estado do Ceará. Muito trabalhador, Russas hoje está crescendo cada vez mais e eu só tenho a me orgulhar por ser meu irmão e estar numa administração dessa. Foi administrada também durante 8 anos pelo Raimundo Cordeiro, mas o que eu estou certo e convicto, não só da política de Russas, mas da política nacional, é que realmente tudo vai mudar da próxima eleição. Já começou. Nós tivemos uma grande renovação na política nacional, na Câmara Federal, no Senado, nos governos de estados brasileiros, e nós vamos agora, nessas administrações futuras desse país, quem vai realmente administrar esse país é o jovem, a turma nova. Pode ter certeza que o povo clama por uma renovação. O povo clama por essa renovação do candidato jovem, de um candidato novo, porque não tem mais quem aguente a situação política do país. Com os velhos mandatários, os gigantes da política, eu acho que está bom de pôr um ponto final e começar uma coisa de uma grande renovação com essa turma nova. Olha, meus ouvintes, o Brasil e o mundo está dentro do nosso bolso, que é desse aparelho celular. Ninguém engana mais ninguém. Pode ter certeza absoluta que a ciência, a tecnologia, a política, em todos os segmentos hoje da vida do ser humano, vai ser encaminhada pelo jovem. É por isso que eu estou numa esperança muito grande, começando por Russas, por uma grande renovação. E essa grande renovação... Você acha que passaria essa renovação desde o Legislativo ao Executivo? Vai passar sim, com certeza. Você acredita que o Legislativo também sofre uma boa renovação? Todos os anos sofre. Né? Mais tímida renovação, né? Uma tímida renovação. Muda o quê? 2 ou 3 cadeiras? 2 ou 3 cadeiras, tudo bem. Mas esse ano é o próximo ano é o ano da renovação no país. No país. O que nós vamos ter de prefeitos novos nesse país e vereadores, porque a turma está invadindo, a turma nova. A turma nova está invadindo na ciência, na tecnologia, na política. E é isso que a gente está vendo. E eu sou um grande incentivador, que já estou na minha idade, eu não quero mais ter influência nem candidatura política de maneira alguma. Eu não vejo mais campo para as pessoas que já passaram. Primeiro que eu não acredito uma coisa. Viu, Luiz? Olha, e meus ouvintes, o cara vai ser candidato agora em qualquer parte desse país. Ele vai ser candidato e diz, não, se eu for eleito, eu vou pegar a educação, eu vou pegar a saúde, eu vou pegar a infraestrutura, dessa vez eu vou botar para frente. É mentira! Não faz. O político que não fez no primeiro mandato, nem no segundo, nem no terceiro, ele não vai fazer no último. Tá entendendo? Se ele fizer, é mais fácil ele fazer o primeiro e não fazer o segundo. Eu não acredito em política. Você acha que o prefeito que foi mais ou menos no primeiro foi... Aliás, foi bom no primeiro, foi mais ou menos no segundo. Se ele tiver um terceiro mandato, não será melhor do que os 2 passados, não? Eu tenho quase certeza que não. Eu não conheço um político no país que ele faça uma melhor administração na segunda do que na primeira. Eu não conheço. Se alguém conhece, eu peço que ligue para cá, para dizer quem foi que vai ficar na história. Dos 4 mandatos de Weber, qual foi o melhor? Foi o primeiro. Primeiro. Foi o primeiro. Porque Russas saiu de uma situação daquela que você viu, que não tinha uma casa da rua Dom Lino que pudesse abrir uma porta e uma janela.
com o asfalto acabado, andava praticamente na pissarra, porque não tinha mais um asfalto. E foi na época do deputado Aníbal Ferreira Gomes que o Weber, juntamente com sua equipe, conseguiu trazer o DENIT para Russas, e o Aníbal Ferreira Gomes foi quem fez o asfalto da rua Dom Lino. E daí veio, é tanta prova que a maioria, na segunda legislatura do Weber, foi 7 mil e tantos votos. No segundo mandato do Weber, a maioria. Como é que você avalia esse mandato atual e a perspectiva do término desse mandato, já que o prefeito Weber está na contagem regressiva para concluir o seu quarto mandato? Como é que você avalia esse mandato atual do Weber como prefeito? Olha, eu vejo todos os mandatos do Weber, ele procurando trabalhar muito. E todo mundo, isso é notório a todos os russanos, que o Weber sempre foi um grande batalhador pela sua terra, que ele tem Russas como a sua segunda família. Ele inclui na sua segunda família. Eu estaria sendo injusto, e é injusto quem diga o contrário do que eu estou falando. Tem os defeitos? Tem. Tem as coisas que faltam para fazer? Tem. Se ele quiser um dia fazer 100% de nós, seres humanos, nós vamos se frustrar, porque jamais a gente faz 100% daquilo que a gente pretende. Primeiro, que não tem ninguém perfeito, e ninguém nunca vai ser perfeito. Eu não quero, porque eu não sei distribuir perfeição, mas eu tenho certeza absoluta que até o final do mandato do Weber, ele vai ser trabalhando como ele sempre trabalhou. É por isso que eu estou hoje, você ainda não tocou no assunto, mas eu vou me antecipar, confiando no nome de um candidato que se chama Sávio Gugel. Um nome jovem, uma pessoa para a Prefeitura de Russas. Para a Prefeitura de Russas, que não tem nenhuma rejeição, uma pessoa que com pouca idade que ele tem, mas já foi de tudo. Já foi agricultor, ele já foi plantador de melão, de melancia, de chuchu, de cenoura, de beterraba, de cheiro verde, e já saiu vendendo de portas nos mercados. Ele tem essa grande experiência. Hoje é um empreendedor, graças a Deus, com muito sucesso, e eu pergunto até a ele: Sávio, tu tá ficando doido, por que tu quis agora ser candidato? Ele disse: Velce, porque eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu quero saber se na política, se é a política que corrompe o candidato ou se é o homem que corrompe a política. Porque se eu chegar lá, a minha intenção não é o meu futuro político, não. A minha não é trabalhar sendo injusto com a política, com o povo, para mim garantir mandato de mais 4 anos. Está entendendo? Me corromper. Porque se isso acontecer, se for a política que obriga a corromper o homem, o político, eu renuncio. É por isso que eu não sei quem é mais candidato em Russas, não. E nem tenho obrigação de citar nome de quem é e quem não é, que eu não sei. Nunca, nenhum até hoje me diz que, com exceção do Sávio, quem é candidato e quem não é. Quem me diz que é candidato, independentemente de quem seja, nem que junte A, B, C ou D, mas ele é que candidato. Que saia A, B, C e D? O Sávio é candidatíssimo a prefeito de Russas, pré-candidato. Ele é pré-candidato. Ele está decidido a ser candidato. Está decididíssimo. Eu escuto, não vou dizer muita gente, mas escuto um magote de gente dizer que Sávio é fogo de palha, não sai candidato. Inclusive eu escuto isso de políticos, escutei inclusive de um vereador recentemente, vou até citar, ouvi isso inclusive do presidente da Câmara Municipal de Russas, ele dizendo que o Sávio era fogo de palha, não seria candidato, e ouvi também de outras pessoas, de gente da política. E eu não sei o porquê, mas ouvi isso. E citei de quem? Ouvi do presidente da Câmara Municipal da cidade de Russas. Por que há quem diga isso? Não, eu não sei, porque eu também nem conheço muito bem o presidente da Câmara, mas eu não sei com qual autonomia e direito
e procuração ele teve para chamar o Sávio de fogo de palha. Eu não sei se o Sávio também conversou com ele e disse que tem dúvida, tinha dúvida, mas o que até hoje pela manhã que eu conversei com o Sávio foi justamente falando em projeto e nos organizarmos nas nossas reuniões que a gente vem fazendo. Então, você sabe que o silêncio diz mais do que as palavras e vamos ver até onde o fogo de palha que o presidente da Câmara de Russas disse, isso em relação a ele, você está me dizendo. Sim, senhor. Ele nunca me disse e nem falou absolutamente nada. Para mim está sendo uma grande surpresa ele falar isso do Sávio, né, de chamar o Sávio de fogo de palha. Mas você pode ter certeza, fogo de palha, ou de cadeira, ou de telha, ou de carvão. Quando ele disse fogo de palha, ele quis dizer o quê, no seu entendimento? Que dura pouco, né? Que dura pouco, incendiou isso. E apaga logo, né? Aquilo ali. Passou. Agora quem não é o fogo de palha que ele acha que deve ser o candidato dele, com todo o respeito, ele tem todo o direito de defender o seu candidato, mas muitas vezes a pessoa ofende os outros candidatos sem conhecer, sem saber, sem ter autonomia ou conhecimento para criticar. E às vezes não conhece os outros e sai jogando pedra, né, inflamando. Porque isso aí é uma coisa séria, dizer um negócio desse. Porque eu tenho certeza que ele mesmo, o Sávio, nunca falou isso. Sabe, perdeu uma oportunidade, perdeu não. Deixou de ser vice-prefeito, vice-candidato, que foi convidado pelo Raimundinho e ele não aceitou. Da eleição passada. Da eleição passada. Raimundinho queria o Sávio como vice. Como vice. E então ele disse que não, que ia pensar mais um tempo e depois ele ia ver o que ia ser da política dele. Então, quando foi agora, ele decidiu a sair como pré-candidato e é candidato a prefeito. Nós estamos aqui sabendo que é uma eleição, não é fácil. Não é de maneira alguma, para quem for candidato vai ser muito difícil, mas o Sávio... Difícil por quê? Como assim? Disputada? Não, disputada, ela vai ser, cada eleição acorchada, é isso? Vai ser acorchada, é uma eleição, uma acorchada. Mas o que eu quero lhe dizer... Mas eu escuto também, aí eu falo que escuto também, viu? Quero dizer que eu escuto também dizer, e até já escutei mais. Quando terminou a eleição para governador, para deputado, escutava algumas pessoas dizerem que o ex-prefeito Raimundo, o Cordeiro, ele já era o futuro prefeito de Russas. Como é que você avalia isso? Olha... E aí depois disso eu vi várias lideranças, importantíssimas lideranças, que carregavam Raimundo nas costas em eleições passadas, declarando não mais votar em Raimundo, o Cordeiro. Isso eu ouvi. E aí cai por terra exatamente aquela conversa que era dita logo pós-eleição, no calor da eleição do menino, do filho de Raimundo, para deputado, né? Aquela conversa de que o Raimundinho já era o prefeito eleito de Russas, mas porque eu vi depois várias lideranças se declarando que não vota, que gente que tinha votado, ou que vinha votando historicamente em Raimundo, dizer que não mais votava em Raimundo. Ô Luiz, olha, é muito triste é por isso que eu chamo isso de velha política. E nós estamos numa política de renovação. Quando você vê as pessoas dizerem isso, que fulano já está eleito ou que fulano é fogo de palha, aí você percebe que fica a pretensão messiânica dessas pessoas. Porque você sabe que política ela é feita metade de emoção e metade de razão. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não deixar que ocorra a supremacia do emocional. O que é isso? Aquele autoritarismo. O sapato alto. O sapato alto, que já ganhou, que eu fiz isso, que eu sou aquilo. Quando você fala com os outros na posição de autoridade, você tem que ter muito cuidado com isso. Eu estava comprando um milho verde no mercado, lá no seu Zé Galdino, e me fecharam um círculo. Aí me disse, olha, Velcio, eu estou com Sávio. Velcio, eu estou com Sávio. Era Sávio, era Sávio, era Sávio, era Sávio. Aí teve um que disse assim, quem quiser ser prefeito
tem que passar na mão dos Raimundo. Aí eu vi que foi comigo e fiz que não ouvi. Aí ele veio para perto e disse, tem que passar na mão dos Raimundo. Eu digo, moço, vem cá, você está um pouco enganado. Você está muito enganado. Em primeiro lugar, o povo hoje clama por uma renovação, pelo candidato novo. E eu quero lhe dizer aqui que o candidato novo, o sábio, vamos dizer o sábio que é o nosso candidato, que você está querendo se referir. Eu quero dizer que sábio, em primeiro lugar, tem que passar na mão de Deus. E segundo, na mão do povo. Porque os Raimundo que você se refere, está lá no pedestal e foram colocados pelo povo. Quando você vê um tatu em cima de uma árvore, ele não foi só para lá, não. Alguém botou que o bicho Você não já sobe, viu ele subir, um tatu, subir no pé de árvore? Ele foi lá porque o povo, alguém colocou ele lá. Então, eu não estou preocupado se tem que passar em mão de Raimundo, ou de Zé, ou de Chico. Agora, o que eu estou preocupado, vocês sabem com o que é? Com esse tipo de pessoas que não tem nenhum respaldo político para vir falar de candidatos honrados, de pessoas idôneas, pessoas que realmente têm um grande respeito da população. Luiz, eu vou te dizer aqui um negócio. Sim, pode abaicar. Viu? Eu vou te dizer aqui. Sabe o Gurgel, quando saiu pré-candidato, aí, você nunca viu na política de Russas, nenhum russano nunca viu uma política tão antecipada como está essa agora de Russas. Geralmente ela só se manifesta faltando 4, 5 meses. E você sabe... Eu já vejo 3 candidaturas na rua. Exatamente. Já vejo a do seu candidato, a do ex-prefeito, alguém do ex-prefeito, já em campo. Inclusive há quem diga que o homem vai ganhar a eleição, porque o homem é milionário, tem muito dinheiro, dinheiro com o homem não é problema. Estou falando do ex, do Raimundo Ex. E tem também a candidatura do radialista, o Júnior. Então já vejo 3 candidaturas na rua. Eles nunca me falaram, nem alguém na rua, e eu não estou aqui para falar de candidatura de ninguém. Primeiro de tudo que eu não tenho nada, absolutamente nada, nenhum direito, nem dever de falar das candidaturas dele. Você como radialista ouviu e tudo. Mas eu quero só dizer a você que hoje essa crise política que a gente vive hoje no momento aqui, sabe qual é a maior crise política? É a crise moral. É a crise moral. E enquanto a gente não moralizarmos o nosso voto, nada vai mudar. Isso aí você pode ter certeza. Que a desonestidade, a corrupção, não existe o mal entendimento só junto dos políticos, não. Existe mais ainda, sabe aonde? Em nós, eleitores. Nós é que não sabemos escolher os nossos candidatos. Você sabe o que é pior do que um político desonesto e corrupto? Sim. São pessoas que não têm noção do que fala. Eleitor que não sabe o que diz, que vende seu voto por 50, por 40. E para mim não interessa quem venha com sacos e sacos de dinheiro, como você falou aí. Não estou preocupado com isso não. Mas eu só quero dizer o seguinte, que o sábio Gurgel foi quem levou a pressa de muita gente hoje estar se dizendo candidato a prefeito, porque nunca aconteceu isso. E você pode ter certeza, meu amigo, você pode ter certeza que vai ser muito diferente das políticas passadas, não essa só de Russas, como a política brasileira, como a política em todo o estado brasileiro. Você vê que a Câmara Federal renovou 67% dos seus deputados. O Senado renovou 58%. Você vê que as grandes cidades do centro, do sudeste e do sul, essas pesquisas de Ibope, não sei de onde, primeiro lugar Dilma em Minas Gerais, primeiro lugar não sei quem, não sei aonde, sabe quem ganhou?
quem estava em terceiro e quarto lugar? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tanto para governador como para senador. Senador, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, tá entendendo? Tudo comprado. Aí Própria disputa para senador no estado do Ceará. Do estado do Ceará, tá entendendo? Então é o povo mudando. E Russas e as cidades brasileiras não vão ser diferentes, não. Você vai ver essa eleição de Russas aqui. A gente vê o povo calado, ouvindo e querendo, esperando só a hora, tá entendendo? Da grande renovação. Recebi uma mensagem aqui de um ouvinte que mandou uma mensagem no meu WhatsApp, no 9607-7540. O ouvinte me fez um questionamento, até razoável. O ouvinte tem toda a razão quando ele me questionou. Ele disse: por que você está ouvindo o Welser falando do Sávio e por que você não está ouvindo o próprio Sávio? A pergunta foi feita por um ouvinte e eu quero aqui dizer o seguinte. Semana passada, inclusive a minha pessoa, o Luiz Lopes, ligou para o Sávio Gugel. Perguntei a ele quando ele daria uma entrevista no rádio. Ao perguntar, eu estava convidado. E a resposta dele foi: tão cedo não darei entrevista à imprensa. Tudo bem, quando ele falou isso, então eu estou respondendo ao meu ouvinte. Mais uma observação. Semanas atrás, fui contactado, Luiz Lopes, recebi uma ligação, nesse mesmo telefone meu, do ex-prefeito da cidade, seu Raimundo. Pediu a minha pessoa um espaço na Rádio Progresso para uma entrevista. Inclusive, ele pediu que eu anunciasse. Foi 2 semanas anunciando. E no dia da entrevista, desrespeitosamente e até de maneira desonesta para com o locutor e apresentador, Luiz Lopes, eu falei desrespeitosa e desonesta, porque o cidadão marcou comigo uma entrevista. Estou falando do ex-prefeito Raimundo, pessoa que eu quero muito bem, que foi muito desonesto para comigo, o meu querido ex-prefeito Raimundo Cordeiro, porque marcou a entrevista, pediu para que eu anunciasse, fiquei anunciando e aqui não apareceu. Estou me referindo a um contato que eu tive com o Sávio, quando eu ia convidá-lo, e ele disse isso, tão cedo não falaria. Tudo bem? Foi até muito educado, entre aspas. E o ex-prefeito foi desonesto e extremamente desrespeitoso para com a Rádio Progresso, com os nossos ouvintes, para com a minha pessoa. Não sei se eu estou me expressando mal ao dizer isso, mas acho que ele foi desonesto, porque acredito que quando ele ligou, ele sabia que não vinha. E pior, não deu nenhuma explicação porque não vinha para a entrevista nesse microfone, que era nesse mesmo horário, por sinal. Estou respondendo ao ouvinte, aproveitando, porque alguém pode perguntar: por que Luiz Lopes não escuta o Raimundo? Por que Luiz Lopes não escuta o Sávio? Por que Luiz Lopes não entrevista o possível candidato, já que ninguém é candidato? Exatamente, falta de convite e de microfone aberto não é. Mas fica à vontade, o Welser. Olha, quanto ao telefonema do cidadão... Há uma mensagem. Uma mensagem, eu quero dizer o seguinte, porque todo mundo está... E até porque a sua vinda aqui surgiu a partir de um convite meu. Exatamente. Pra gente falar, e foi de política mesmo, né? Sobre de política. E você me convidou. Você não citou, na hora que você me convidou, nem o nome do Sávio. Você não disse: eu estou lhe convidando porque o Sávio não foi. Você não está dizendo isso. Você apenas me chamou e eu estou de livre e espontânea vontade, liberto para falar no candidato que eu vou votar e que vou trabalhar. E é claro que falar de eleição e de possíveis candidatos é um assunto excitante para o jornalista. Exatamente. Então, se eu tivesse aqui, ou você dizendo: eu vim aqui falar pelo Sávio porque ele não quer vir. Eu não estou falando isso. Eu vim aqui porque você convidou o Welser para vir até aqui, a sua emissora, para mim fazer uma explanação sobre a candidatura do meu candidato, Sávio Gugel. Está entendendo? Você não disse nada. Eu queria só esclarecer a pessoa. E com relação ao que Russas precisa para o futuro, qual é o perfil do futuro gestor de Russas, na sua opinião, Welser? Olha, a gente sabe, nós estamos fazendo um projeto, um programa de trabalho,
O Sávio vem aqui várias vezes ainda, mas é porque não chegou ainda o momento, porque nós estamos numa programação, nós temos um projeto para a candidatura do Sávio. Não é só o Velce, não. Nós temos várias pessoas que nós estamos junto com nessa candidatura do Sávio. Nós temos seu vice-presidente do PDT, que é o Paulo Castelo, da Caixa Econômica, meu primo. Nós temos o Milton Milton seu primo e primo do prefeito Weber. E primo também do prefeito Weber, primo legítimo. Nós temos o Vital, nós temos o Matheus, que foi um grande influenciador junto ao nosso deputado federal, o Figueiredo, o André Figueiredo. Nós temos muitas pessoas, muita gente que está envolvido nessa organização da campanha do Sávio. Milton Mar, várias pessoas. Eu estou aqui porque você se encontrou comigo e pediu. Podia ser o Milton Mar, podia ser o Paulo, podia ser qualquer uma outra pessoa da campanha do Sávio. Está entendendo? Então, o projeto é o seguinte: nós estamos com Russas bem desenvolvida, uma cidade que está crescendo com o prefeito Weber, mas tem um outro lado, o emprego e renda, que a gente está pensando como é que nós vamos fazer, botar esse pessoal da zona rural, o Sávio, que foi agricultor e é agricultor, ele é agrônomo, é engenheiro agrônomo. O Sávio tem um conhecimento profundo com o homem do campo, de você fazer a agricultura familiar, você fazer a casa de renda, de doce, você produzir, você criar o frango, você ter o ovo, o bovino, o caprino, a verdura, para que você possa realmente vender amanhã para as creches, para não precisar fazer licitação com pessoas de fora, você dá emprego ao homem do campo. Eu não tenho dúvida de uma coisa, que a Secretaria de Agricultura é uma das coisas, é agricultura, saúde e educação, que o Sávio está totalmente voltado para essas três secretarias: saúde, educação e agricultura. Ele é louco pela agricultura. Então, você fazer uma nova agricultura familiar, o emprego e renda, e muitas coisas, a periferia que você precisa realmente olhar para a periferia, que não tem drenagem, que não tem um calçamento, que não tem isso. A minha maior vontade do Sávio chegar lá é justamente trabalhar na periferia e a zona rural. Tudo bem. Meu amigo Welson, eu vou lhe dar 2 minutos para você encerrar e falar algo que eu não lhe perguntei. Pode ser? Pode. 2 minutos? Pode. Então abaica aí o que eu não lhe perguntei, que você queira acrescentar. Pronto, eu quero só acrescentar aqui o seguinte, que Sávio Gugel tem uma mudança que ele tem na cabeça dele para fazer nessa política, caso ele chegue a prefeito de Russas, que é na educação, na saúde e na agricultura. E você pode ter certeza, Luiz, eu estava assistindo uma entrevista agora, quando uma pessoa disse, um desembargador, disse que senador que ele é, ou é deputado federal, ele disse: nós temos que ganhar muito mesmo, porque nós estudamos demais. Nós estudamos demais. Agora eu lhe pergunto aqui, se eu tivesse lá na hora eu tinha dito, e quem lhe ensinou para chegar aí? Tem que ganhar o quê? Você aprendeu com quem para chegar onde você chegou? Pode ser juiz, desembargador, engenheiro, advogado, pode ser o que for. E o professor? A gente vê muitos por aí afora, professores indo para a escola a pé, porque não tem condições de comprar uma bicicleta. Não é em Russas que eu estou me referindo, não. Em todos os locais, agricultura, você vê o homem do campo parado. Onde é que você vê um catavento dentro de Russas? Quando eu era menino, meu avô tinha um catavento que puxava água para aguar 400 pés de laranja. Onde é que você vê incentivo na agricultura? Diga aí, qual é o interior? E Russas tem um grande potencial. Tem um grande Meu potencial. amigo Welson, muito obrigado, eu lhe agradeço de coração pela sua vinda ao nosso programa.
convite que lhe foi feito, de pronto você aceitou. Muito obrigado, obrigado também ao Ricardo, obrigado, viu, Ricardo? Não, é só para acrescentar aqui o Ricardo ao meu lado, que também lá no Poço de Onça, o poço foi cavado e deu muito bem lá com o nosso amigo Berg. A água lá deu boa? Boa, e nós já vamos também preparar para fazer, porque a do já Poço de Onça é aquela da Funasa, né? Da Funasa, que o pessoal tá lá. E dizer o seguinte, só para ficar na lembrança, que sabe não é palha pegando fogo não, sabe? Não, de maneira alguma. Então, sabe, é um cidadão direito, sério, tá entendendo? Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. E então, pode ter certeza que as pessoas têm que medir mais um pouco as palavras e ter um pouco mais de respeito. Eu estou falando assim porque você me falou que tinham falado isso dele. Tá entendendo? E pode ter certeza que ele... Foi o senhor presidente da Câmara Municipal de Russas. E ele jamais, o sábio, tem essa capacidade de vir para dizer em qualquer lugar, qualquer coisa contra qualquer candidato. Nossa política é limpa. Eu até acredito que ele não teve o objetivo, o presidente, de ferir ou de agredir o Sávio. O que foi que ele disse? No contexto da conversa, ele disse que o Sávio, que a candidatura, ele não disse que o Sávio é fogo de palha, ele disse que a candidatura era fogo de palha, que Sávio não seria candidato. É o que tem vontade, né? Que não seja. Talvez algumas pessoas tenham vontade que o Sávio não chega. Sem dúvida. Sabe por quê? Você votou em quem na eleição passada, hein? Quando o Luiz Lopes não estava aqui? Para prefeito ele votou em quem? Para prefeito, se eu não me engano, foi... Eu não tenho muita certeza, não. Eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Na eleição passada para prefeito, na eleição 2000 passada. Eu não tenho certeza em quem o Sávio votou. Votou no Weber? Eu não sei se foi no Weber. Eu vou perguntar e lhe digo em qualquer oportunidade. Tá entendendo? Tudo bem. Eu vou lhe dizer, eu não vou falar uma coisa que eu não sei. Mas quanto fogo de palha ou não, vamos dar um tempo ao tempo que o silêncio diz mais do que as palavras. E o trabalho, a ação. E o trabalho. Não é isso mesmo? Sem dúvida. Pois, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer. Tá entendendo? E eu quero ter o prazer de entrevistar a Sávio Gugel. E vai entrevistar no momento falando certo. De política ou de outros assuntos. Falando de abelha, falando de mel. Aliás, mel de abelha é melhor do que política. É melhor do que tudo, é bem docinho, né? Ele tá doido para implantar o mel de abelha também nas escolas. Tá entendendo? Porque no Brasil todo, muita gente usa isso, né? O mel de abelha, que é bom. Eu porque não entendo bem direito, mas no dia que ele estiver aqui, você pede, ele explica bem direitinho. Um abraço meu querido. Para todos, e me desculpem aqueles que não me entenderam. Mas todo mundo entendeu. Tá entendendo? Então, pronto. E o meu amigo Arivando, que eu não me lembrei de falar no nome dele. Arivando. Tá ouvindo a gente? Tá ouvindo, ali é gente boa. Olha, o poço lá do Poço de Onça, eu quero até passar depois para você poder, Arivando, depois fazer algum comentário com o Berg. Lá está todo prontinho, já tem toda a tubulação feita das casas e nós vamos, nesses dias, providenciar lá. E você está convidado também para ir no dia 26 à nossa associação lá do Beto Pereira. Vamos lá. Um abraço a todos. Lá. Fiquem com Deus. Quero inclusive dizer que se o vereador, presidente da Câmara, que foi aqui citado, desejar usar o nosso espaço, ele fica inteiramente à vontade, o nosso querido vereador Natizael. Nós vamos faturar às 14h, 4 minutos. Um abraço, Welson, vá com Deus. Ricardo, um abração. Qualquer coisa da associação, traga pra cá.